Estamos de volta aqui pela TV Assembleia nesse domingo ensolarado na capital do Rio Grande do Norte. Dia bonito, dia gostoso. Você que está aí de casa, antes de sair para aproveitar esse dia, está ligado aqui na TV Assembleia assistindo a aula para o Enem, uma aula integrada com feras da Sociologia, o professor Ribamar Júnior, com o professor Maurício de Filosofia e o professor Sérgio Trindade de História. Então, nós estávamos discutindo sobre a violência da mulher, violência contra a mulher, melhor dizendo, né? E aí, eu queria lembrar você, amigo, antes de passarmos a bola para o professor Sérgio Trindade, que amanhã, aliás, hoje, a partir das 20 horas, você pode rever esta aula. Grave, estude, se prepare para o Enem. E amanhã, a partir das 16 horas, ok? Então, professor Sérgio, violência contra a mulher, pesquisa divulgada pelo IPEA em 2014. Esses dados são interessantes porque mostram como pensa o brasileiro sobre a mulher. Infelizmente, o resultado não foi muito legal, hein, professor? Exato, João. Mas eu gostaria de começar fazendo um gancho, tá, com o Ribamar, né, e utilizando de Sérgio Buarque de Holanda de novo, né, para tratar do homem cordial, e também de abordar um pouco essa questão da violência na história, na nossa história, na história do Brasil. Os cronistas brasileiros, no século XVII, até os primeiros historiadores, digamos aí, do século XIX para o século XX, sempre apontaram o Brasil como um país de um povo pacífico, muito pouco afeito às revoltas, às revoluções, às guerras. E a nossa história, em grande medida, desmente isso quando, a partir da década de 30 do século passado, estudiosos como Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Manuel Bonfim e vários outros, começaram a discorrer sobre as diversas revoltas, revoluções, guerras civis que nós tivemos ao longo de nossa história. E começaram a apontar que a violência é um dado presente na nossa história e presente de um modo geral. Né? A violência é contra todos. Notadamente no século XX, nós começamos a nos preocuparmos com a violência dirigida a determinados grupos, que até são majoritários, do ponto de vista quantitativo, caso das mulheres, mas que são minoritários do ponto de vista político, né, da atuação política, né, do acesso às instituições públicas, do acesso à mídia e assim por diante. Então, no caso da violência contra a mulher, existe um princípio legitimador ao longo de nossa história, né, que é a função do pater familias. Né? O homem da casa, ele tinha um poder extremo sobre todos aqueles que pertenciam ao grupo familiar. Né? E isso geneticamente, aqui entre aspas, ele penetrou na nossa sociedade de maneira tal e ficou muito forte até o século XX, né? Até meados do século XX. Os mais velhos devem se lembrar que era comum o assassinato, o homicídio, para lavar a honra. Né? Um homem traído poderia matar a mulher, né, para lavar a honra com sangue. Né? E em 1976 houve uma virada nisso, né, com o famoso caso de Doca Street, né, quando ele mata a namorada e o advogado, então, Evandro de Lins e Silva, talvez um dos maiores juristas brasileiros, né, que havia sido membro do Supremo Tribunal Federal, leva para o júri a tese da legítima defesa da honra. E é o primeiro momento em que essa tese ela é derrubada. Né? Olha, isso não faz muito tempo, não faz 40 anos. Né? Então, de 40 anos para cá, nós estamos nessa batida para justamente tentarmos impedir que a violência ela crie raízes muito fortes, direcionadas a todos, mas notadamente às minorias. Né? Eu me lembro de um professor da Universidade Federal, o professor Alípio, que dizia com muita sapiência: no Brasil, a maior violência que existe é contra o pobre. Né? Nós temos uma violência social muito forte. E ela é agravada por outras questões. Se o pobre for negro e se o pobre for mulher. Né? Então você teria aí três. Né? Quer dizer, uma violência destinada a um gênero, aos grupos socialmente menos aquinhoados, e ela é agravada se aquele indivíduo daquele grupo ele for do sexo feminino e ele for negro. Né?
E há outras aí, né, contra os homossexuais, né, que frequentemente nós percebemos isso na mídia, né, nós ouvimos isso, assistimos isso na televisão. Né? Então, a violência é um dado muito forte na sociedade brasileira e as mulheres têm se tornado vítimas ao longo de um processo histórico muito longo. Hoje é que há uma luz maior lançada sobre isso e a movimentação da sociedade civil tem conseguido, de certa forma, minorar, né, mas não acabar, porque acabar vai ser uma coisa muito difícil, porque a violência é um dado social, né, é um fato social, eu diria, do Caio. Né? Minorar é possível, acabar eu tenho minhas dúvidas. João, Professor Maurício. Eu queria falar um pouco sobre o processo de culpabilização da vítima, que é muito evidente em nossa sociedade. Quando uma pessoa é vítima de um certo tipo de violência, né, a sociedade mesmo até naturaliza o processo de que não, ela foi culpada por alguma coisa. No caso da mulher, isso é muito evidente quando você observa que mulheres com roupas curtas, por exemplo, que pessoas dizem que se elas forem violentadas sexualmente, ou mesmo se um homem passar só tendo brincadeira, alguma coisa assim, a responsável é ela, porque é ela que está usando, né, de roupa diminuta, e isso faz com que ela seja culpada. Isso é um processo absurdo de culpabilização da vítima, né? E essa pesquisa, essa malfadada pesquisa do IPEA, né, João? Isso, IPEA. Ela mostra um dado assim, bastante interessante para a gente observar, como o fato de que, como alguns aspectos da cultura são tentados explicar, né, por certos aspectos biológicos que ninguém sabe de onde vieram. Por exemplo, historicamente falando, a ideia de que o homem tem a sexualidade mais proeminente do que a mulher é algo... Esse discurso era muito vendido, né? E isso favorece, por exemplo, a ideia de que qual é a profissão mais antiga? A prostituição. Porque os prostíbulos, mas só com mulheres. Por quê? Porque os homens têm uma necessidade sexual maior. Isso é um dado questionável, né? Até porque mesmo se fosse algo biológico, o que tentaria explicar alguns estupros, né? Por que a mulher foi estuprada? Ela andou de roupa curta, então o homem foi lá, não aguentou. Peraí, mas utilizando a palavra do professor Ribamar, e os fatores culturais? Eles muitas vezes não são limitantes, e o fator do homem ser um ser racional, que justamente ele vai analisar a sua sociedade. Então, tentar explicar fatores, entre aspas, biológicos para poder dizer, não, se a mulher anda nua, de roupa curta, ela merece, ela vai facilitar o estupro, você estaria colocando a condição apenas como se fosse um fato biológico, quando na verdade nós temos a cultura, nós temos a razão, nós temos inúmeras outras coisas que, se fosse esse caso, ela impediria esse tipo de ação. Maurício, o abusador, ele é uma falha de programação, né? A sociedade programa as pessoas como os computadores. Por aí uma analogia muito simples. Pense que o biológico é a parte física de um computador e a cultura são esses programas que nós temos, o Windows, o Word, e aí você é programado pela sociedade. Obviamente, seus impulsos sexuais, eles existem, mas eles são totalmente adestráveis, né? Viver em sociedade é saber que eu tenho um limite que é um limite social, que é um limite cultural. Só que, historicamente, né, nós temos utilizado esses termos, essas explicações biologizantes para explicar a ação de um estuprador. Na verdade, o estuprador é um cara doente, ele é um erro de programação. Por algum motivo, aí teríamos que investigar quais são essa causa biológica, social, da psique. Então, você teria que fazer uma investigação para entendê-lo, mas ele é uma falha de programação. Porque o social, ele me impede de agir como um homem primitivo. Por exemplo, todo mundo sabe que durante um período fértil, as mulheres têm um cheiro que lhe é peculiar, que o homem primitivo conseguia identificar e ia se degladiar com outros homens para o mais adaptado cruzar com essa mulher. Isso é impossível. Isso é uma coisa insana, né? Hoje em dia, se você quiser alguma coisa com alguém, primeiro construa algo, construa uma história com essa pessoa, mande flores. Atenção, pessoal, não percam a aula de hoje, preste atenção. Recadinhos, estratégias persuasivas, amorosas do professor Ribamar. Se liga aí, professor Ribamar tem que fazer o quê? Se quiser, faz o quê, professor? De novo. Você não é um homem primitivo, né, cara? Se ela é linda,
Manda um bilhetinho, manda uma carta bonita, romântica, manda flores, tenta criar um vínculo, tenta criar alguma coisa que te conecte a ela, porque o uso da força é imoral dentro da coisa humana, dentro do elemento humano hoje, pela cultura, né? Então, de alguma maneira, esse é um ponto essencial. Agora, nós comentamos aqui de violência física. A física, ela é muito perceptível, ela é evidente, ela está no rosto da mulher que apanha, está no corpo da mulher que apanha. Agora, e a violência simbólica? E a violência naturalizada, né? Existe um monitoramento social também, né? A mulher é monitorada socialmente, se falou aqui da roupa. Se ela usar uma roupa e alguém fotografa se viu uma mulher bonita na rua, uma mulher com a roupa mais ousada, o cara vai lá e fotografa, espalha no grupo do WhatsApp. Isso tem virado uma moda, uma ideia, digamos assim, agressiva contra as mulheres. As mulheres não têm o direito de usar uma roupa, por exemplo, mais curta, porque os homens vão estar monitorando essa mulher socialmente. Apareceu aqui, um parênteses, chegou o nome da mãe da aluna, que está elétrica. A aluna disse, minha mãe está elétrica porque você falou nela. É Dona Selma Vasconcelos. Dona Selma, um beijo para a senhora, muito obrigado. Diz que ela já estava elétrica, imagina agora com o beijo que nós estamos interagindo aqui com ela, viu? Dona Selma, muito obrigado por sua audiência, sua filha foi uma excelente aluna, tá certo? Tem também a Sofia, que é sua filha, que também é nossa aluna este ano no pré da Romualdo, professores de lá, turma C, não é isso? Turma C, Sofia Coura. Então, daqui a pouco nós vamos sortear com os participantes os livros doados pela editora Ática e pela editora Moderna. Mas antes, vamos ver na tela um comentário sobre os encoxadores do metrô. Põe na tela. O assédio sexual no metrô impede direito de ir e vir das mulheres. Encoxadores publicam em redes sociais vídeos de abuso contra mulheres. Passageiras relatam assédios frequentes no transporte público de São Paulo. Isso foi notícia do G1, né? E esse fenômeno é conhecido como froteurismo, o ato de esfregar-se em outra pessoa. É chamado nas comunidades investigadoras pelos termos encoxadas e encoxadores. Para praticar o crime, homens usam telefones celulares, máquinas fotográficas e até microcâmeras escondidas para registrar o abuso contra as vítimas dentro de ônibus e dos vagões e plataformas do metrô e trens lotados. O objetivo é encostar ou exibir o órgão sexual masculino no corpo feminino, principalmente nádegas e seios. E aí, a gente lembra dessa violência mais moderna, mas também a gente pode voltar aqui, porque o aluno deve falar, qual é a proposta de intervenção? Aí nós já temos a Lei Maria da Penha, professor, mas será que essa lei de fato funcionou? Né? A gente pode acompanhar. As delegacias especializadas, elas são suficientes? Me parece que não. Nós não temos uma política pública de fato efetiva. Né? A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes exigiu na justiça que seu agressor fosse condenado. Sua luta virou modelo para a Lei 11.340, que aumentou o rigor nas punições para a violência doméstica ou familiar no Brasil. Houve a criação das delegacias especializadas e a gente tem aí a imagem da farmacêutica Maria da Penha, que deu origem, né, simbolizou, né, digamos assim, a lei. Professores, comentários? João, eu queria só fazer uma observação rapidinho. Vale aquilo que eu falei no primeiro bloco. Né? Não basta constituir a lei. Né? Você constrói o instrumento legal, ele é feito, cria-se a delegacia especializada, mas a estrutura para fazer com que isso efetivamente funcione. Olha aí, uma boa proposta de intervenção, né? Questionamento do professor Sérgio. Quer dizer, a lei ela é um instrumento, mas não há amadurecimento nem institucional, o Estado não dá as garantias para que efetivamente a delegacia funcione, e a própria grande parte da sociedade ela é leniente com relação ao tipo de comportamento abusivo do homem em relação à mulher. A famosa frase, né? Em briga de marido e mulher... Não se mete, não mete a colher. Ninguém se mete. Né? É o que eu falei há pouco atrás, né? Em 1976 é um marco divisório, né? Quando Doc Street é punido por ter assassinado Ângela Diniz, a sociedade brasileira sinalizou com algo naquele momento. O Poder Judiciário sinalizou com algo. Mas são 39 anos de luta, né? Claro. Inclusive, sobre essa questão da violência, né? Que a mulher que... Eu queria fazer só uma ponta entre a questão de que Ribamar falou sobre consciência de classe, né, e essa questão da lei que não vai funcionar se não tiver uma estrutura para ela funcionar. Né? E também tem um dado interessante, viu, João Maria, que a maior parte das mulheres que sofrem violência doméstica, elas acabam
ou não denunciando o parceiro, o companheiro, enfim, o agressor, ou retiram o processo após denunciar, o que meio que ata a mão do próprio Poder Judiciário de resolver o problema. Então, eu acho que passa um pouco por aquilo que Ribamar havia falado no princípio, da ideia de consciência de classe, de uma mulher perceber se ela está sendo violentada, não é só ela, enquanto indivíduo, que está sendo violentada, mas toda a mulher está sendo violentada. Então, assim, os dados de violência contra a mulher, eles acabam favorecendo essa compreensão de que muitas mulheres sofrem violência e que não percebem isso como sendo um processo social. Pensam que apenas ela como indivíduo está sofrendo, então é um problema pessoal, o que nós sabemos que não é. Ainda, João, somando, né, pensando em propostas de intervenção, já que você nos provocou para esse sentido, né, pensar em intervenções, eu acho que tem uma questão legal, é pensar numa intervenção no próprio homem, né? De alguma maneira, nós deveríamos canalizar a publicidade, ou até as escolas é sempre clichê, né? Mas a publicidade, a propaganda, a escola, não sei, de modo geral, que esse tipo de comportamento seja visto como um comportamento desprezível. É igual a história a família também, exatamente, né? Dentro de casa. É um comportamento desprezível. Por exemplo, a questão de respeitar a opinião do nazista. Eu devo respeitar a opinião de um nazista? Claro que não. O que ele pensa é surreal. Não condiz cientificamente em nenhum âmbito. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Eu devo respeitar todas as opiniões que existem. Não, esse é um pensamento absurdo, só utilizando um adendo aqui com o professor Ribamar. Isso é um pensamento absurdo porque opiniões que são antiéticas, que denigrem o social, uma opinião que é ligada só ao indivíduo, que diz respeito só a pessoa, a um grupo de pessoas, tudo bem. Mas uma opinião que ela venha a ofender, denegrir, destruir algo, não é uma opinião que deve ser respeitada, como o Ribamar falou, a questão do nazista. Mas algumas pessoas pensam que começar uma frase, viu, João Maria? Na minha opinião, isenta ela de crítica. Não, tem opinião que infelizmente não dá para. É a minha opinião, eu acho isso, é a minha opinião. Assim, a sua opinião pode ser questionada, né? Imagina você. Onde está o argumento de autoridade aí, né? Imagina você chegar a dizer assim, na minha opinião, aviões não precisam de combustível para voar. Então, boa viagem. Pois é, então de alguma maneira ridicularizar esse tipo de opinião e deixar claro publicamente que você é ultrapassado. Você que não admite a sua companheira como ela é, você que pensa que no lugar de mulher no tanque, você está ultrapassado. E não existe mais, a cada dia, eu acho, menos mulheres se encaixam nesse perfil, o que é fantástico, né? Ou você é mulher quando diz, não quero estudar porque meu projeto de vida é arrumar um cara rico. Você também está ultrapassado. Então, de alguma maneira, trabalhar com a base. Então, como é que eu posso criar estratégias para lidar com a base? Estamos numa casa legislativa, é uma TV legislativa. De que maneira os nossos deputados poderiam dialogar com as bases? Por quê, gente? Porque no Brasil, por incrível que pareça, as leis, elas saem muitas vezes de cima para baixo e não dialoga com as massas, então a lei não pega. Por quê? Porque a lei muitas vezes, você não observou o aspecto cultural da lei. Vou dizer aqui um único exemplo para a gente passar adiante de uma lei que não pegou. A lei de beber nos estádios. Pegou, mas pegou pelo uso da força. As pessoas bebem lá no churrasquinho e entravam embriagados no estádio. Por quê? Quem brigava no estádio ou quem briga não vai embriagado. Normalmente os problemas de estádio com violência envolvem o fenômeno de torcida organizada, que são outros eventos. Já é premeditado. Exatamente. Então é preciso um diálogo com as bases. É preciso dialogar lá com a dona de casa, é preciso dialogar com a menina na escola, é preciso dialogar com a médica. Então, tem que ter um diálogo na base para depois se pensar em leis. Aqui a lei só acontece em fato emergencial, para tentar resolver uma problemática, e como vem de cima para baixo, não vai pegar. Como outro exemplo bom, você domina muito bem, é a lei da palmada, por exemplo. Sim. Eu acho que todo pai sabe o limite, conhece os limiares, um bom pai, estou falando, entre espancar o filho e... Então acaba que o Estado entra em áreas privadas e você abre uma outra problemática. Professor Ribamar, a notícia não é muito boa. Essa pesquisa do IPE a qual nós nos referimos tem uns dados também interessantes. Interessantes do ponto de vista da discussão, não que nós estejamos usando o termo interessante como algo positivo aqui. Interessante para a discussão. Vejam na tela o que diz a pesquisa. Para a maioria dos brasileiros, a mulher deve dar-se ao respeito. Ela deve obediência ao marido e só se sente realizada ao ter filhos e constituir família.
A maioria ainda acredita que se a mulher soubesse se comportar melhor, haveria menos estupros. Mais que isso, para a maioria dos brasileiros, mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser estupradas. Isso é aquela coisa do mito do eterno feminino, né, João? E essa pesquisa, ela foi um desastre em todos os aspectos. Primeiro, por fazer perguntas que levassem essas respostas. Né? A pesquisa do IPE foi um vacilo, um desastre do ponto de vista social. Como é que você faz uma pergunta? Mulher que usa roupa curta, pode-se admitir que ela sofra violência? Depois o aluno pode pesquisar na internet, procurar a pesquisa do IPE 2014, que ela vai revelar esses dados. Então a pesquisa foi muito mal direcionada. Infelizmente o IPE, sendo insistente no termo, foi desastroso. Não é? Desastroso. Só queria lembrar, vamos sortear daqui a pouco, vou passar as considerações finais. A produção já me passou, aliás, o nome dos ganhadores da promoção dos livros. Mandar um beijo para a Vanderlane Mossoró, que está ligada no programa. A aula está ótima, gostou muito do estilo do professor Ribamar, né, muito elegante, tá, professor Ribamar? Você, Vanderlane, que ele é sempre assim mesmo, do estiloso, tá? O professor Maurício, o professor Sérgio, tem algumas considerações finais, para todos que o tempo está se encerrando. Vou começar pela hierarquia. Vamos respeitar os cabelos brancos. Claro. Professor Sérgio. Sobre o tema ainda? Sobre o tema e já fazendo as considerações finais. Você ficou encantado, né? Parou quando eu falei do vestuário do professor Ribamar, né? Já se despediu? Não, já estou pegando aqui para ver como é que eu vi o vestido de outra vez. Ele, inclusive, já deu dicas de como chegar a uma mulher hoje, né? Cartas, flores, exatamente. Tudo anotado, tudo anotado. Tudo anotado. Tudo aqui no HD. Professor Sérgio, feche com essa pesquisa do desastre e o seu comentário final. Sejamos breves, a produção já está me dizendo que estamos é rápido. Eu me lembrei da primeira fala de Ribamar, quando ele aponta a questão lá da mutilação das mulheres na África, né? O rompimento do clitóris. Né? É um equivalente da violência feminina aqui no Brasil. Né? Por que a mulher não denuncia? Ou até porque às vezes ela denuncia e retira a denúncia, porque é o pai dos filhos. Né? Então aquilo vai criar, de certa maneira, um desarranjo familiar. Então muitas que denunciam terminam recuando justamente para conseguir manter a coesão familiar. Né? Isso é um dado importante a ser discutido. Não estou discutindo se isso é bom ou ruim. Não tem um julgamento de valor aqui. Só apontando que vai nessa direção, pouca discussão. É um prazer estar aqui. Já vou me despedindo pela boa acolhida aqui na TV Assembleia e o convite do amigo João Maria. Professor Sérgio, nós que agradecemos a sua participação. Vou dedicar aqui o primeiro sorteado, é uma mulher. Pode pegar aqui na TV Assembleia, não é isso? Procurar, vou deixar, depois manda o nome completo. Pauline, estudante do Hipócrates, Zona Norte, você foi sorteada com a coleção Português, Contexto, Interlocução e Sentido. É uma coleção excelente da editora Moderna, de uma grande autora, a Maria Luísa Balri. Ok, Pauline? Você pode pegar aqui com um documento com identidade na TV Assembleia, na própria Assembleia Legislativa. Ok? Professor Maurício, enquanto o senhor faz as suas considerações finais, eu vou aqui pegar o nome do segundo premiado. Eu só gostaria de agradecer o convite e dar uma ideia de uma autora muito interessante para abordar sobre a questão da mulher, o feminismo em si, que é a francesa Simone de Beauvoir. Ela escreveu esse livro bem interessante chamado O Segundo Sexo, na qual ela procura justamente acabar com aquela tese do mito feminino, do eterno feminino, e procurar identificar, enquanto existencialista, esse sujeito, né, que é a mulher. Ela começa já provocando, chamando de segundo sexo, para você já ser instigado a refletir, a perguntar que segundo sexo é esse. Gostaria de agradecer muito o convite do professor João Maria e gostaria de mandar um grande beijo e abraço às mulheres que compõem a minha vida, né? Minha mãe, minha filha Sofia, minha namorada e diga o nome da namorada, professor. Diga o nome da namorada. Deixa isso comprometer, né? Não quer se comprometer. Olha aí. O segundo sorteado. Professor Sérgio, quer lembrar alguma mulher marcante? Que gostaria de fazer parte da sua vida? Gostaria de não me comprometer também. É isso aí, esse papo. Professor, o nome agora um garoto sorteado, o aluno participou bastante da aula e a produção do sorteio, ganhou uma coleção de literatura, língua portuguesa e redação. O aluno Lucas, está aparecendo aí, o aluno Lucas Maciel, do Colégio Sei Romualdo, ele foi sorteado aqui, também pode pegar aqui, Lucas, na TV Assembleia, que fica na própria Assembleia Legislativa, ok? O professor Ribamar vai fazer suas considerações finais. Professor Ribamar.
Eu acho que a causa da mulher é uma causa do homem também, né? Então, eu acho que cada homem que ama a sua companheira, que divide a vida com a sua companheira, deve encabeçar a causa também, né? Eu acho que, em primeiro lugar, esse ponto. Queria só aproveitar para ver como nós estamos afinados e mostrar na tela, olha lá, Simone de Beauvoir na tela, como citou o professor Maurício, numa foto até histórica, né? Isso. Com o Che Guevara, né? Sartre. E o Sartre. E o Sartre, Sartre. né? Então, só para ver como nós estamos antenados. A produção aqui é rápida. Citou a produção, já foi buscar a imagem. Professor Ribamar. Não só uma causa da mulher, mas uma causa do homem também, de se lutar pela igualdade de gênero, porque é o que vai equilibrar essa sociedade. O segundo ponto, eu queria também destacar que as mulheres não achem natural homens que querem julgar a tua roupa, que querem, sei lá, mandar no teu cabelo com quem você conversa. Desnaturalizem esse tipo de violência. Entenda que é violência. Se for para permanecer do teu lado dessa maneira, manda embora, né? Vai encontrar alguém que te ama do jeito que você é, né? Já começa errado. E eu acho que o terceiro ponto é a questão política, né? As mulheres precisam começar a pensar politicamente. Estamos numa casa legislativa e estão se pensando em criar cotas para mulheres para estarem nas assembleias, no Senado. Isso é um absurdo, né? Porque a mulher não vota em mulher, né? Que surjam nomes, que surjam companheiras, que surjam mulheres de todos os partidos políticos dispostas a encabeçar a causa da mulher e do homem também, né? Então aí fica um apelo para o cenário político da mulher. E para fechar, eu também vou dar os meus alôs, né? Eu sou um cara suspeito, porque eu fui educado por mulheres, né? As minhas educadoras são mulheres. Meu pai teve uma soma na minha vida, mas a minha mãe, né, Deoneide, a minha tia Deilza, as minhas primas, e a minha namorada também, não posso deixar de mandar o recado. Ela lê do cu também, não, né? Não, ela só faz me amar. É a Beatriz, a minha companheira, que está agora com a bebê dela cuidando. Mas saber que se não fossem essas mulheres espetaculares, o que seria de nós, né, cara? O que seria de nossa vida, de nossa existência, sem nossas companheiras, filhas, né? Então, filhas, e aí você tem aí a importância da mulher, e eu acho que fechamos com isso aqui. João, também uma notinha, né? Talvez vocês saibam o número. Também não deixem de denunciar, sabe? A mulher que é espancada, a mulher que apanha, vá até o fim. Não se permita, se você apanha do seu companheiro, ou se você está sofrendo algum tipo de violência, já existem leis para punir, né? Existem homens que não admitem, então fica o nosso recado. Ok, esse foi o fechamento do comentário final dos professores que abrilhantaram nossa aula. Eu acho que a TV Assembleia cumpriu hoje aqui uma missão, né? Nós não estamos necessariamente preocupados que essa temática, ou querendo aqui adivinhar que essa temática vai cair no Enem, que será tema de redação, ou será bastante cobrada. Mas mais do que isso, para você que está estudando para o Enem, eu acho que nós demonstramos aqui na aula de hoje a importância que a mulher tem e cumprimos o nosso papel social, que é de valorizar, né, a mulher, de valorizar o perfil feminino e saber que estamos integrados, né, todos nós estamos integrados nesse perfil, que lutamos também por isso, apesar de sermos homens, porque dizem, não, só as mulheres, apesar de não haver mulher aqui hoje, eu acho que elas somos simpáticos, somos simpatizantes à causa e acho que elas foram bem representadas aqui pelo nosso discurso. Então, para você, mulher, você que se ligou na aula, você que vai fazer o Enem, e também para os rapazes, né, claro, não vamos excluir os garotos, né, os candidatos, eu acho que essa aula também é uma homenagem a você mulher guerreira, aquela mulher que batalha, que está todo dia na luta e que também, além de todos os afazeres, tem de estudar. Isso é fundamental. Então eu queria também terminar a aula mandando um beijo para mulheres importantes na minha vida, né? Essa aula é dedicada a elas. Dona Nena, minha mãe, e Dona Ana Carolina, minha esposa. Um beijo grande para todos vocês. A gente se encontra no próximo domingo com mais um tema importante pensando no Enem. TV Assembleia, a serviço da educação.